Olá, Ser Infinito, como você está? Eu espero e rogo a Deus que você esteja bem. Porque hoje a benfeitora Marta, pela psicografia de Marcel Mariano, nesse domingo, dia 3 de julho de 2022, vem trazer uma mensagem como um alerta, ao nosso processo que estamos atravessando, dessas polarizações, dessa guerra no leste europeu, das lutas intestinas que têm ocorrido aqui no nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. O que estamos fazendo do nosso povo, da nossa nação? O que estamos cultivando, o que estamos semeando naquele que seria o celeiro da manifestação, da solidariedade, da fraternidade, da espiritualidade. Como disse Humberto de Campos na sua grande obra, O Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. E ela vai dizer assim: em pleno ano de seu bicentenário de independência, o coração do mundo e pátria do Evangelho estertora em meio a uma crise mundial e outra intestina. No plano externo, a guerra em solo europeu se estende, imprevisível, sem que as poderosas nações envolvidas no conflito estejam dispostas a negociar. Blocos ideológicos antagônicos medem força no campo político e midiático, cada uma exibindo para a outra a musculatura nuclear e militar disponível, mobilizável a qualquer momento. Enquanto isso, milhões de pessoas afetadas, destruição por toda parte, ruínas, refugiados e famílias em fuga do epicentro do conflito buscam acolhimento em terras estrangeiras. A crise de insegurança alimentar se abate, vigorosa e cruel, sobre bilhões de bocas famintas, criando tensão e elevando o medo e a incerteza nos dias do porvir. No cenário interno, a pandemia prossegue ceifando vidas muitas. O desemprego desespera incontáveis famílias e a polarização política produz ruptura de amizades longevas, afugentando a esperança. Um clima tenso invade os diversos cenários da vida pública. E, enquanto se discute quem manda, quem obedece, flagelos destruidores arrasam capitais e regiões metropolitanas, inundam cidades ou secam os campos, espancando um país de tradição crescente no agronegócio. Os religiosos, salvo raras exceções, esgrimem uns contra os outros as afiadas adagas do ponto de vista, tentando o convencimento e a supremacia de suas religiões sobre os demais. Enquanto isso, os templos se esvaziam, já que, imperioso sobreviver, a crença liquidifica-se e o discurso torna-se vazio e sem credibilidade, porque sem suporte numa vida de renúncias ao luxo e à ostentação. A arte delira, a saúde periclita, a insegurança parece assaltar os filhos da pátria amada. Onde encontrar um porto seguro, um oásis de serenidade em meio ao caos? Raras vozes se levantam no meio da massa aturdida, estruturadas no equilíbrio e no bom senso. O extremismo parece dominar o momento da grave crise existencial. E tanto quanto se comenta a escassez de fertilizantes e alimentos, insumos e matérias-primas, o vandalismo da coisa pública não cessa. As ocorrências policiais se sucedem e os escândalos se enfileiram na mídia, aguardando a ocasião de vir a público. A crise não é política nem econômica, social ou sanitária, religiosa ou ideológica. É, na sua essência profunda, moral. Sem o conhecimento de si mesmo, o indivíduo guindado ao poder passageiro, dele se vale para dar vaz aos instintos, olvidando que ali chegou para ajudar os mais vulneráveis. Deslembrado da própria imortalidade, faz de conta que nunca vai se desligar
do chassi orgânico, rumando para as instâncias da vida espiritual, onde a consciência cobrará pesado tributo das ações praticadas no mundo. Sedento de poder e posse, mando e fama, o indivíduo negligencia os valores herdados da educação familiar de onde procede, se permitindo o desfrute da abastança, invidente para o cordão de miseráveis que deambulam nas ruas e nos aterros, coletando qualquer detrito que possam transformar em recursos para que a fome não lhes abata o corpo antes da hora. Sem a imperiosa viagem para o mundo íntimo, se descobrindo igualmente passageiro de uma terra em transe, o inquilino do apartamento de ossos e cartilagens se encastela no egoísmo feroz e se nega a compartilhar. Cedo ou tarde, o meirinho da morte faz sua ronda e arrebata justos e injustos, fiéis e descrentes, sérios ou debochados. Se faz urgente um profundo investimento no resgate dos valores da pessoa humana, sem tintas ideológicas dessa ou daquela natureza política. Homens e mulheres parecem ter se esquecidos de quem são, embriagados pelo vinho licoroso do fastígio passageiro, ansiosos pelos destaques do mundo. O brilho de um dia é a antessala do ouvido logo após. O cometa possui uma cauda que pode ter milhares de quilômetros de extensão, mas é composta de gelo que surge aos olhos do astrônomo e desaparece logo em seguida. Nada pode nem deve nos remover das origens generosas que nos caracterizam a brasilidade, a generosidade que compartilha, a fé sincera e simples que sustenta o ser nos momentos de crise e a capacidade criativa de se reinventar nos momentos difíceis. Toda crise surge de pessoas caóticas, contamina muitos e passa, deixando lições. Assimiladas, fortalecem o organismo social com anticorpos contra oportunistas e falsos profetas que, periodicamente, aparecem no cenário social, espalhando morbo e desesperança. Se tens algum mínimo contato com as fontes cristãs, recorda o papel de Jesus junto aos homens de seu tempo e constatarás os métodos e técnicas que ele utilizou, permanecendo até hoje como modelo e guia para a humanidade inteira. Nasceu simples, viveu entre os despossuídos e partiu entre dois equivocados, lhes assegurando o paraíso quando tivessem juízo. Em teus relacionamentos, imita-o. Instado a falar em alguma assembleia, tempera teu verbo. Não faças tão ácido que fira corações sensíveis, nem te faças tão meloso que pessoa alguma tenha por ti credibilidade. Sê coerente contigo mesmo, colocando os interesses da vida futura à frente do imediatismo do tempo presente. E avança, otimista e confiante. A barca terrestre tem o Cristo no comando e o Brasil triunfará, com e apesar dos homens. Muita paz. E até amanhã, se Deus quiser.